dia a todos. Com alegria que nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical e também com alegria que nós vamos nesta manhã celebrar a ceia do Senhor. Como nos diz a palavra do Senhor, devemos fazer isso, é o mandamento do Senhor a todo aquele que é salvo, aquele que nasceu novamente em Cristo Jesus e que obedeceu à ordenança do batismo bíblico, o batismo por imersão, como obediência ao mandamento do Senhor. Então, nesta manhã, nós teremos a alegria de celebrarmos a ceia do Senhor e é o que nós devemos fazer até que Cristo venha. Juntamente com essa obediência, esse mandamento tão importante, está este mandamento de ir pregar o Evangelho a toda a criatura. Quero convidá-los a colocar-se de pé neste momento e nós vamos iniciar com uma palavra de oração e logo após nós vamos louvar a Deus com o hino número 53. O irmão Cícero vai nos ajudar na regência logo após esta palavra de oração inicial. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Somos gratos a Ti pela nova vida em Cristo Jesus e também, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo e a alegria de estarmos aqui reunidos para meditarmos nos Seus ensinamentos com a plena disposição de obedecê-los. Somos gratos a Ti. Domingo é uma ocasião especial de recordarmos que Cristo ressuscitou e Ele está vivo. E que alegria termos a certeza de que estás vivo em nosso coração. Que o Senhor venha edificar as nossas vidas, receber o nosso louvor, a nossa adoração e dirigir os nossos passos. Que sejamos a cada momento desafiados a realmente servi-lo com nossos dons, com os nossos talentos, com o propósito de honrá-lo hoje e sempre. Nós rogamos, ó Pai, que estejas na direção, que tudo que ocorrer aqui possa ter como foco principal exaltar o Teu santo nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneçam em pé, o irmão Cícero vai chegar aqui e nós vamos cantar o hino número 53 do cantor cristão, Os Filhos de Sião. Oh
Amém? Podem se assentar. Estou feliz aqui com a presença nesta manhã, escola dominical, ainda em tempos de pandemia e ainda em tempos de algumas incertezas, não é? Como eu avisei na quarta-feira, houve alguma alteração aqui no estado de São Paulo, regredindo-nos para a fase amarela, Mas o que eu tenho dito, como eu falei na quarta, nós em todo o período de pandemia temos aí não encontrado nenhuma dificuldade em receber os irmãos dentro daquilo que nos é orientado pela lei ou pelas autoridades, Então nós temos uma demarcação de bancos, distanciamento, que iniciou-se com aquela primeira proposta de 30%, e nós nem alteramos essa demarcação. E mesmo nos dias que nós tivemos mais irmãos, aniversário da igreja, o culto que o pastor Vanderlei pregou aqui, a despedida, nós pudemos receber, Estávamos ali bem justinhos, ali nos limites, mas tudo ocorreu bem. Então, seguimos aqui da mesma maneira, sem necessidade de inscrição, e certamente temos um local para você que pode estar conosco aqui, tanto na IBD, como no culto noturno, como nas quartas-feiras. Temos oportunidade para aqueles que não estão com nenhuma enfermidade de chegar aqui e estar conosco com toda a segurança, distanciamento, verificação de temperatura, álcool gel, a higienização que é tão importante, os nossos sanitários também, os banheiros estão adequados a isso também, Então nós estamos seguindo aí o princípio, zelando por nossas vidas e também pela vida de todos os demais. E que nós continuemos assim firmes, procurando ser uma bênção e honrando o nosso Pai Celestial. Vamos ver aqui quem são os aniversariantes da semana, aqueles que completaram mais um ano de vida. Nós vamos projetar aqui algumas fotos de alguns irmãos que estão aqui ainda na membresia da igreja. Aí, dia 2 de dezembro, o irmão Getúlio Tavares de Melo completou mais um ano de vida. Oremos pela vida do irmão, que permaneça firme e com saúde e servindo ao Senhor. Na sequência, temos aí o irmão Silvio Gomes, completou mais um ano de vida, dia 5 de dezembro. Também, no 5 de dezembro, a irmã Mércia Maria completou mais um ano de vida. Lembra que eu falei? Nem temos todas as fotos, então talvez você possa compartilhar conosco, isso vai facilitar. E a irmã Mércia fez exatamente isso. Pastor, eu vou completar mais um ano de vida. Então nós vamos lembrar em oração. Também completou mais um ano de vida a Tainara Bom Jardim, no dia 6, olha aí hoje. E também, não tinha foto, pode voltar, Maria de Oliveira Souza, aquela irmã que vem com a bengalinha, está sempre com a irmã Gildete, completou mais um ano de vida, vamos lembrar em oração. E casais, temos aí irmão João e Rosana, filha do irmão Avelino, aniversário de casamento, e também, olha aí, é o dia do João, completar aniversário de casamento. Andressa Franco e João completaram mais um ano de vida. Então vamos lembrar em oração a vida desses irmãos, que Deus possa estar abençoando a cada um. Alguns que passaram pela igreja não estão conosco, atualmente, mas que Deus possa também, da mesma maneira, estar aí abençoando essas vidas e, quem sabe, despertando aquele amor, aquela lembrança, de quando andavam juntos com o povo de Deus, servindo ao Senhor. Então vamos curvar as nossas frontes para termos mais uma palavra de oração neste momento. Senhor nosso Deus, nós queremos render graças a Ti, porque temos provado da Tua fidelidade em nossas vidas e na vida de nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, ou talvez mais um ano de união matrimonial. O Senhor tem manifestado a misericórdia, a Sua graça, e queremos rogar que venha abençoar a cada uma destas vidas. Alguns que nós apresentamos aqui as fotos e seus nomes, mas também queremos lembrar aqueles que já passaram por esta igreja, pela membresia e que hoje estão afastados do Teu caminho. Que o Teu Espírito faça com que possam recordar, ó Pai, da verdade da Tua palavra
voltar para este caminho enquanto há tempo, ó Pai, pois sabemos que o dia da sua vinda se aproxima cada vez mais. Oro também por aqueles que completaram mais um ano de união matrimonial, que permaneçam firmes. Temos aí enfrentado os dias difíceis em todos os aspectos e também nesse aspecto da união matrimonial. Que o Senhor lhes dê a vitória em Cristo Jesus diante das dificuldades, que venha fortalecê-los e que eles possam ser aí de fato um referencial, uma motivação para que outros possam permanecer em Ti, de acordo com o princípio da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar também aqui na sequência, nós temos aí uma lembrança do compromisso de você que é membro da igreja local sobre os nossos compromissos com dízimos e ofertas. A igreja tem mantido a sua fidelidade ao Senhor e também dentro dos seus compromissos, de maneira especial com a obra missionária. Mesmo no tempo de pandemia, a igreja continuou com seus compromissos. Sempre está chegando lá alguns e-mails, o irmão Wagner está aí para comprovar, não é? De compromissos que a igreja tem e que temos que mantê-lo, né? Mas eu ressalto aqui a obra missionária. Não falhamos, não vamos falhar, né? Então, se você assumir um compromisso, desafio, permaneça firme, né? Nós iríamos hoje fazer um fechamento, um desafio de missões da Caixa de Oferta Missionária, que está lá ao fundo, né? Então, a irmã e a equipe achou melhor adiar para o próximo domingo. Lembrando que alguns vão receber, né, o tempo aí que alguns estão recebendo, e aí no próximo domingo você ainda pode trazer a sua oferta especial de final de ano para os missionários. E também tem aí o desafio do departamento infantil para as crianças, a respeito do cofre missionário, e você tem essa oportunidade de fazê-lo. Lembrando que, não tendo como vir e devolver no envelope, alguns irmãos já têm seguido esse princípio de depositar, transferir para a conta, e é bom, é importante sempre comunicar à tesouraria para que ele possa dar o destino certo para essas ofertas, né? Então faça isso e lembrando sempre daquele princípio: Deus ama ao que dá com alegria. E o outro aviso que sempre lembramos é a cesta do amor. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Estou até me lembrando agora, esqueci, eu peguei aí na residência de uma irmã, na sexta-feira, coloquei no porta-mala, até esqueci. Aí ontem eu fui pegar uma coisa e falei: o que é isso? Aí eu lembrei, né? E agora eu estou lembrando, está no carro ainda. Então há a possibilidade de vir até a igreja, deixar aqui um item de alimento não perecível, item de higiene. Pode passar pela igreja ou fazer o contato, irmão Getúlio e Laodiceia, Paulo e Miriam, e eles vão poder aí ajudá-los nesse sentido. Se você estiver impossibilitado de vir até aqui, nós iremos até você, né? E foi um tempo de grande bênção, irmãos. Início da pandemia, eu lembro que teve irmãos que doaram 6 cestas, né? E isso foi suprindo a necessidade tanto da casa como daqueles que nós conhecemos, né? Isso é algo muito importante. É como diz Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, né? Então vamos fazer isso, lembrando que é uma maneira de honrarmos ao Senhor. E neste momento nós vamos aproveitar para louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, né? A irmã Juliane me passou aqui o número 108, chamada final. E a chamada final deve nos desafiar a ofertar, honrar ao Senhor, abençoar a obra do Senhor. Vamos colocar de pé, irmão Cícero, mais uma vez aqui, nos auxiliando aqui na regência deste hino.
O irmão vai dirigir ao nosso Deus uma palavra de oração neste momento, louvando a Deus pelos dízimos e ofertas levantados neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, toda honra, glória e graça seja dada ao vosso nome. Só tu, ó Deus, és digno de louvor e de adoração. Porque sabemos que o Senhor é dono de tudo, para todos e todos. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor, com a tua graça e misericórdia, administre através de homens da tua igreja honestos, que venham a administrar esses bens, e que sirva, Senhor, para a vossa obra, para manter a vossa casa nas ordens do culto e naquilo que o Senhor designar a tua igreja. Obrigado por tudo, por cada vida que é representada. Aqueles que puderam contribuir, Senhor, os abençoe. E aqueles que não puderam, por algum motivo de emprego, o Senhor abre portas para que eles possam estar te servindo no futuro. Nossa oração também, Senhor, por esse dia, que o Senhor nos abençoe nas atividades da tua igreja. Também é o pastor da igreja, que o Senhor abençoe ele, a vida dele, sua família, Senhor. E as demais famílias da tua igreja, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Podem se assentar. Antes da aula desta manhã, nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Após o retorno aos cultos nessa pandemia, por 2 vezes nós realizamos a ceia no culto noturno. E a primeira vez não foi como de costume no primeiro domingo. Nós estávamos nos preparando para servir da melhor maneira e com maior segurança. E agora, dando esta oportunidade, alguns irmãos que têm dificuldade de se achegar aqui à noite, nós vamos celebrar hoje pela manhã a ceia do Senhor. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 5, versículos de número 5 a 9. Hebreus, capítulo 5, versos de número 5 a 9. Assentados mesmos, os irmãos vão poder aí acompanhar a leitura desse texto bíblico. Hebreus, capítulo 5, versos 5 a 9. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? É uma passagem sublime, maravilhosa, que fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Epístola de Hebreus, ela foi escrita a um grupo de cristãos convertidos e, em primeiro lugar, a um grupo de judeus, os quais haviam chegado a uma compreensão que Jesus era o verdadeiro Messias. Entretanto, alguns estavam ali com dúvidas em suas mentes. E o autor, ele faz questão de destacar quem é este Jesus. E toda vez que nós participamos da celebração da ceia do Senhor, devemos lembrar quem é este Jesus a quem nós servimos. Nós encontramos aqui algumas palavras importantes, verdadeiras e maravilhosas a respeito do nosso Senhor Jesus. No versículo de número 5, diz que o Senhor, Deus Pai, olhou para Jesus e falou: Tu és meu filho, hoje te gerei. Isso não significa que Jesus teve um início de vida, porque Jesus é eterno, amém? Ele é Deus, Ele fez todas as coisas e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Na verdade, essas palavras de Deus Pai afirmam que Deus havia incumbido o Filho, Deus Filho para o ministério. E é disso que trata essas palavras. Também esse mesmo Deus Pai afirmou que Jesus era um sacerdote
eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não veio da tribo de Levi. Os judeus poderiam questionar naquele momento, mas a afirmação, através do autor de Hebreus, é que, assim como Melquisedeque, não há uma descrição da sua genealogia, mas foi escolhido pelo Senhor, um homem, profeta, sacerdote. Jesus, Deus Filho, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por fim, o que eu gostaria de destacar aqui é esta verdade aqui, nos diz o versículo de número 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O Filho, Deus Filho, aprendeu a obediência. E nós precisamos ter esse coração humilde como mestre, amém? Precisamos aprender. Nós não sabemos tudo. Dia após dia nós vamos aprendendo. Uma simples conversa nós podemos aprender, sabia disso? Há poucos dias eu conversava aqui, encontrei um amigo e conversando ali, de repente ele falou algo e ficou na minha mente. E eu até mencionei, ainda não falei com ele novamente, falei, olha, aquilo me despertou para uma verdade. E Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus Filho, ele aprendeu a obediência. E participar da ceia do Senhor também é um apontamento para uma obediência que nós nos dispusemos a colocar em prática. Obediência a essa ordenança. Há duas ordenanças, não é? O batismo bíblico por imersão e também uma obediência ao mandamento de participar da ceia do Senhor em memória daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E que precioso, o versículo 9 diz, e sendo Ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhes obedecem. Eu gosto de lembrar, eu não canso de constantemente, em cada celebração, recordar as palavras do apóstolo Paulo. Devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É uma responsabilidade nossa evangelizar, pregar o Evangelho. E nada melhor do que nós mostrarmos a verdade desse Cristo que morreu e está vivo, sendo obediente a Ele em tudo aquilo quanto Ele nos pede, não é? Precisamos ser obedientes. E nós vemos esse princípio que Jesus seguiu para nos ensinar a vivermos dentro desse princípio. E aqui diz que Ele efetuou uma tão grande salvação para favorecer com essa eterna salvação a todos que lhes obedecem. Se você vai participar nessa celebração nesta manhã, é porque de fato você é um desses que obedeceu ao Senhor, amém? Creu em Jesus como único e suficiente Salvador, obedeceu, batizando pelo batismo bíblico por imersão, identificando com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição, e seguiu esse princípio de ser obediente a Ele em todas as coisas. Então façamos isto com alegria, que nesta manhã você possa participar deste momento com o coração íntegro diante do Senhor, amém? Então nós vamos ter aqui um minuto de oração silenciosa, um tempo para que você converse com o Senhor. Como eu tenho dito, não é um momento para que você examine a vida do seu cônjuge, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, mas é um tempo para que você examine, como diz o apóstolo Paulo, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E neste um minuto de oração silenciosa, os irmãos vão conversar com o Senhor, e eu vou encerrar este minuto de oração com uma oração, e logo em seguida eu vou convidar o irmão Israel, o irmão Estevão a vir aqui à frente, para compor aqui a mesa para a celebração da ceia do Senhor.
nosso Deus e Pai, queremos nesta manhã, mais uma vez, nos colocarmos diante do Senhor com a plena convicção que não fazemos isto por mérito próprio, mas através do precioso sangue de Cristo Jesus, vertido por nós na cruz do Calvário. Hoje temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso advogado. Sabemos que somos humanos, falhos, mas queremos nos colocar diante do Senhor, dizendo para Ti que ficamos entristecidos com a nossa pecaminosidade, com a nossa falha, muitas vezes, em cumprir com o voto. Nós queremos, Senhor, honrá-lo nesta manhã, demonstrar a nossa gratidão através deste ato de obediência em celebrar a ceia do Senhor, onde temos esses elementos que apontam para o corpo de Cristo oferecido por nós na cruz do Calvário, o sangue derramado por nós para a remissão de pecados, e sabemos que o Senhor Jesus fez tudo isso voluntariamente. E se não fosse por esse ato voluntário de obediência ao Pai, estaríamos completamente perdidos. Queremos te pedir perdão pelas nossas faltas e pecados, e para que possamos participar nesta manhã com o coração íntegro diante do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar o irmão Estevão, o irmão Israel a compor a mesa conosco nesta manhã. Nas últimas celebrações, o irmão Israel estava meio que de folga aí, né? E nesta manhã, com esta bela presença, nós vamos aqui compartilhar, distribuir os elementos que apontam para esta verdade. E como eu havia dito, temos novos cálices que nos proporcionam uma maior segurança, e os irmãos também contribuindo aí com a higienização das mãos, né? E algo que nós nos preocupamos quando pensamos aqui na distribuição dos elementos era esta segurança, sem perder a real mensagem que deve transmitir a ceia do Senhor. E o que nós temos aqui é um compartilhar já simultâneo, não é, do pão e do suco. Um pão sem fermento que simboliza o corpo de Cristo oferecido por nós sem pecado, oferecido por nós na cruz do Calvário. E temos também aqui o puro suco de uva, que simboliza para nós o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Então nós vamos fazer uma distribuição simultânea. Talvez você esteja participando pela primeira vez da ceia dentro aqui deste modelo. Você deve pegar o cálice, guardar consigo, e nós vamos tomar juntos. Então a primeira coisa que você vai fazer é desrosquear a tampinha de cima para pegar o pão. E depois você vai desrosquear esta parte onde estava o pão, e você vai poder beber conosco o puro suco de uva, tá bom? Então nós temos aqui os dois elementos. E nós vamos ter ainda mais uma palavra de oração antes desta distribuição. Aguarde para que todos recebam esses elementos e juntos participemos, trazendo em memória o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Sabemos que Ele sofreu grande dor, mas sabemos que participar deste ato nos encaminha para o resultado final. Ele está vivo, amém? Vivo no céu e vivo em nossos corações. Então, Israel, uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão solene na vida da igreja. Te agradecemos, Senhor, porque estamos passando por um vale, mas a tua graça e o teu poder está conosco, e nós continuamos firmes, porque sabemos que só tu podes, Senhor, nos abençoar, nos dar força para atravessar este mal que atinge o mundo. Te
momento. Cada pessoa, Senhor, agora, possa estar voltado para o Calvário, aonde Cristo derramou o seu precioso sangue para remir os nossos pecados. E que esse memorial possa trazer à mente de cada um o grande preço que Cristo pagou pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Obrigado por esse momento, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Nos diz a palavra do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Foi omitido na distribuição dos elementos? O Senhor Jesus nos diz em sua palavra que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. O pão simboliza também o alimento que o corpo necessita, mas a Bíblia nos diz também que o pão ele não pode suprir a necessidade da alma. Nós precisamos de Jesus exatamente por isso. E quando o Senhor Jesus afirmou esta grande verdade, os homens falaram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E que privilégio é para nós crermos nessa verdade, que o nosso Senhor Jesus está vivo. E Ele vem nos sustentar diariamente quando nós vamos em busca dEle. Quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, buscando uma vida de integridade perto dEle. E nesta manhã, nós estamos aqui em obediência a esta ordenança que Cristo nos deixou. Nós temos aqui o pão sem fermento, que simboliza o corpo de Cristo oferecido por nós na cruz do Calvário. E nos diz a palavra do Senhor que na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Temos também em nossas mãos o puro suco de uva. E olhar para este puro suco de uva, de fato nos faz recordarmos do sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário.
Quantas vezes nos deparamos com a nossa pecaminosidade e reconhecendo as nossas faltas, perdendo aquela comunhão com o Senhor, recorremos ao Calvário, a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Participar em obediência ao Senhor, na ceia do Senhor e beber desse cálice, nos aponta exatamente para esta verdade que estamos nos lembrando. Um dia nós precisamos deste sangue para a salvação, e hoje nós precisamos para a purificação dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que não há um homem que faça sempre o bem nunca peque, mas se não fosse a misericórdia do Senhor, de fato nós seríamos consumidos. E nos diz a palavra do Senhor, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos o cálice. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque neste dia podemos relembrar aquele dia que o Senhor verteu seu sangue ali na cruz do Calvário para nos resgatar da maldição do pecado. Por isso pedimos ao Senhor perdão, para que a nossa oração, a nossa súplica, Deus, chegue até a Tua presença. Obrigado pelo grande presente que Tu nos deste, a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, nesse dia, estamos relembrando o grande presente que o Senhor nos deu. Embora nós não merecíamos, mas Seu amor foi tão grande para conosco, que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e por isso nós recebemos a salvação de graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Sigamos agora o princípio da palavra de Deus em Coríntios. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Teremos ainda a aula de EBD, né? Mas ao término nós daremos aí a bênção apostólica. E que o Senhor nos abençoe nesse segundo período da IBD nesta manhã. Amém? Celebramos a ceia, estamos aqui 15 para as 11. Temos um tempo para a aula nesta manhã. O professor será o nosso superintendente do EBD, irmão Wagner. Alguns irmãos já têm a revista, nós não temos aí um número, creio eu, adequado para todos aqui nesta manhã, mas vamos aí providenciar mais revistas, tá bom? Lembrando que o tema é Marcas de uma Igreja Saudável. Já falamos sobre as falsas igrejas, existem igrejas verdadeiras e existem também as igrejas saudáveis. No domingo passado eu falei sobre a primeira marca. A marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. E hoje o irmão Wagner vai tratar aí da marca doutrina, uma igreja com doutrina bíblica. E ele vai saber se vai dar tempo para concluir a aula hoje, porque se não der, semana que vem ele vai concluir. Tá com o irmão. Deus abençoe. Alô? Às vezes, tanto tempo sem aula da escola dominical, se ficar até às 13 horas, isso é uma bênção. Amém? Amém. Olha, que bom que vocês concordam. Eu gosto assim, de alunos disciplinados. Irmãos, me desculpem que eu não vou tirar a máscara, tá? Porque tem a defesa baixa. Não por glória minha, mas de Deus. Eu sou transplantado de fígado mais antigo do Hospital das Clínicas, eu creio que do Brasil, e quando é do Brasil é da América Latina. Mas não é eu, não é o meu cuidado com álcool nem máscara, é Deus. E Jesus Cristo, Ele permitiu que eu viesse dar aula aqui hoje, nessa manhã, e eu agradeço a Ele por isso.
essa rica oportunidade. E você que está aqui também deve se alegrar com a oportunidade de estar aqui. E antes de começar, vamos orar, porque alguns não têm a oportunidade de estar aqui. Eu me refiro, não é nem aos irmãos dessa igreja, mas dos acidentados de ônibus que estávamos vendo nas últimas semanas, não é mesmo? E quantas viagens que não vamos ter ainda, excursões de ônibus viajando por estrada fora. Então vamos orar pela aula e lembrar também das famílias enlutadas. Grandioso Deus, meu Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra que é realmente maravilhosa. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs que possam entender mais um pouco da Sua palavra e aumente a fé de cada um. Também, Senhor, essas pessoas que sofrem, estão tristes, Senhor, pensou que estava fazendo uma grande coisa e iria ter um bom resultado final e não tiveram. O Senhor esteja enxugando a lágrima desses que perderam seus entes queridos, Senhor Deus. Também nos livra do mal, dos dias que estão por vir, que são difíceis, trabalhosos, mas sabemos que com Teu Filho amado Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. E oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, só uma ressalva. As revistas, no final, vocês deixam na saída da igreja, tá bom? Tá bom? No final, deixa que temos poucas revistas, então deixe no final. Mas hoje, o que vamos ver aqui é sobre teologia. E eu falei, pastor, que coisa difícil que o senhor me passou aqui. Que é teologia. Que coisa difícil é teologia. Mas é interessante, a palavra de Deus é assim. Quanto mais você se aprofunda, deixa eu ver se vai dar certo. Minha ideia. Quanto mais você se aprofunda, mais você gosta e mais você entende. A página é a página 23. Então, teologia bíblica seria essa segunda marca. E o que é marca, irmão? É algo que já identifica algo ou uma pessoa imediatamente. Então aquilo marca um sotaque, marca aquela pessoa que é de outro estado. Às vezes um bom dia diferente marcou aquele tom de voz, você fala, é tal irmão que está falando. Então, teologia bíblica vem a ser também uma marca do cristão, que vai identificar o verdadeiro cristão. E no título dessa revista fala marca de uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Que revela saúde, de uma igreja que está bem. Então, teologia, quem entende, quem sabe o que é, quem faz uso, quem é teólogo, faz a sua igreja sentir-se saudável, faz a sua igreja ter uma boa saúde. Então, a marca de uma igreja saudável, o estudo teologia bíblica. Teologia, tel, Deus. Teologia, tel quer dizer Deus, e logia, estudo. Aí vai alguém falar assim, vamos estudar a Deus. O meu professor de seminário, Salustiano, o nome dele, fiz aqui quando era aqui na igreja.
ele falou que a criatura não consegue estudar o Criador. Então nós não conseguimos estudar a Deus, conseguimos estudar a palavra de Deus. Então é isso que é teologia, irmão. Estudo da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em Levítico 19, 18 fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para fixação, eu peguei essa placa simples aqui, que às vezes se fala, muitas palavras e poucas ficam. Então tem uma coisinha básica: somos todos teólogos. Olha só, será? Estudo da palavra de Deus. Será que todos nós somos teólogos, estudamos a palavra de Deus? É isso que a gente vai ver nessa primeira parte. Coloquem aí a revista dos irmãos que estão aqui. Que todos nós, fala na primeira parte, na parte azul, irmãos da igreja, você que visita a igreja, você que vai à igreja, você que gosta de igreja, todos nós devemos conhecer o nosso Deus, irmão. Às vezes quando você entrou aqui, o pastor pregou uma palavra, você gostou, mas devemos nos aprofundar. Parabéns, Deus abençoe você que veio uma vez aqui na igreja e fez essa decisão. Só que a cada dia, irmãos, é vero, hein? Devemos nos aprofundar no sentido de entender a palavra de Deus. Cada dia ser um teólogo melhor, um estudador da palavra de Deus melhor. Meus amados irmãos, essa segunda marca que estamos estudando hoje, que é teologia, é algo importante que a cada dia devemos exercitar. Muitos sociólogos e jornalistas têm apontado uma igreja de superficialidade, ou seja, de aparência. Tem a Bíblia do crente, usa a roupa de crente, vai na igreja de crente, mas quando é confrontado a fé, essa pessoa esmorece. Então, teólogo, não sou eu, aliás, sociólogo, jornalista, tem apontado para a igreja cada vez mais sendo uma igreja superficial, e pouca gente faz reflexão da palavra de Deus. O que é reflexão? Quando você lê: o Senhor não pastor, nada faltará, amém. A oração da maçaneta: não orei, você segura na porta. Senhor Deus abençoe meu dia, amém. Tchau. Então, os estudiosos aí, esses sociólogos, cada vez mais estamos estimulando menos a reflexão da palavra de Deus. Existe uma comparação com um animal que vai remoendo, ou um animal que come e vai remoendo, põe para fora, remoe, não sei. Então, a palavra de Deus, quando é uma reflexão, deveríamos fazer isso: ler, reler, para um entendimento. Essa seria top, essa seria tudo sobre uma reflexão da palavra de Deus.
Na parte azul, na mesma página 24, fala: nenhum cristão, nenhuma pessoa que se diz que gosta de Cristo, nenhuma pessoa que diz que ama Cristo, nenhuma pessoa que se diz que é membro de uma igreja pode evitar a teologia. Pastor, coloca meu nome no livro da igreja. Pastor, eu sou dizimista. Pastor. Mas o bom mesmo, tudo isso é bom, você ser dizimista, estar no hall de membros da igreja, ajudar o pastor, trazer cesta básica, trazer o panetone que a irmã está pedindo, ajudar com as ofertas, fazer tudo isso. Mas temos que ser completo, sendo teólogos também, ou seja, estudando a palavra de Deus. Não sei se vocês já viram em algum estabelecimento ou em algumas casas, ou quando você vai visitar, fala: não, eu gosto de Deus também, a Bíblia ali. A minha fica sempre aberta no Salmo 23, 91, né? Eu gosto de Deus, está ali, mas não lê. Pega e deixa a Bíblia só aberta. Não sei, acho que é amuleto, né? Que chama como se fosse. Mas o verdadeiro crente tem que estudar a palavra de Deus, irmão. Tem que ler a palavra de Deus, tem que ser teólogo. Meus amados irmãos, na 24 ainda, na parte de baixo, um bom teólogo é aquele que sabe o que é bom ou errado. Não. Um bom estudador da palavra de Deus, um bom crente, é aquele que é instruído, não é o que dá dízimo somente, não é aquele que veste roupa social, não é aquele que nunca arengou com ninguém da igreja. Arengar é brigar, viu? Não é isso. O bom crente, realmente, ele é completado quando ele é instruído por Deus. Tipo de instrução. Quando ouve a palavra, o pastor aqui, alguém que lê a Bíblia. Chegamos em casa, uma meditação. Temos auxiliar agora o celular. Tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que fazem uso para várias coisas do celular. Ser uma boa fonte. Você pode saber, tintim por tintim, o que aconteceu, referências bíblicas, comentários bíblicos, verdadeiramente cristãos. E você vai se aprofundando. Uma criança, filho de crente, o que fala? Jesus salva. Pode perguntar, qualquer criancinha da igreja, o que é Jesus salva? E o irmão pode ficar muito tempo na igreja, fala um versículo bíblico aí, Jesus salva. Não está errado. Mas tem que ter mais munição. Tem que ter mais bagagem. Meus amados irmãos, na parte de baixo ainda, da página 24, penúltimo versículo, a teologia bíblica exata é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. Quando você vai estar completado, é quando você lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê mais a Bíblia, meditar na Bíblia, você vai conseguir interpretar a Bíblia melhor. Eu consigo falar com exatidão alguma coisa quando eu leio e releio. Eu estou na ETEC e alguns alunos falam: mas professor, esse exercício é muito difícil. Faz uma vez, faz a segunda, faz a terceira, faz a primeira, segunda, terceira. Por isso que chama exercício. Vocês já viram um atleta que vai fazer a maratona, a corrida, não sei se vai ter esse ano, corrida de São Silvestre? Ele não chega um dia antes e corre. Ele passa o ano todo, né? Fazendo exercício. Então você tem que exercitar também a palavra de Deus, para ter um entendimento por inteiro da palavra de Deus. Mas irmão, eu gosto daquela parte que, se Deus é por nós, tem que ler a Bíblia por inteiro, irmão. Coisa difícil qual que é? Genealogia, isso? Tem que ler também. Ah, irmão, mas é muito chato. E para que Deus colocou na Bíblia
Isso é muito chato. Está chamando quem de chato? Hein? Meus amados irmãos, teologia bíblica é usada, pelo menos podemos entender, ela pode ter pelo menos dois aspectos. Uma teologia que é bíblica é aquela que é fiel à Escritura, né? Então, quando você lê, é fiel, não tem emendas, não tem apócrifos, né? Coisas que escreveram, tem valor histórico, mas não está na Bíblia que você está lendo, pula fora. E o segundo aspecto é uma teologia que considera a Bíblia como uma grande história também divina. Então vocês têm que entender que tudo que acontece na Bíblia vem de Deus, e toda a Bíblia realmente ela é fiel. Toda a Bíblia é fiel ao que Deus deixou, que eu quero que vocês entendam. Tá? Então não vamos querer mudar nenhuma letra, não vamos pegar só aquilo que é bom para você, mas toda a Bíblia ela é importante, e toda a Bíblia temos que entender que tem inspiração divina, irmão, e é maravilhosa realmente a Bíblia. Algo para nós estarmos pensando, irmão, eu quero que cada um reflita nisso. E é o segundo ponto da lição de hoje. Você se considera um teólogo? Por quê? Você estuda a Bíblia por quê? O porquê que você está estudando? Irmão, não estudo nada. Por que você não está estudando? Outra pergunta para estarmos refletindo: que formas cultivamos a respeito de Deus? E que pensamentos que você acha que Deus tem sobre o homem? Aí alguém vai levantar: coisa boa, será? O que? Coisa boa o quê? O que Deus tem preparado ao céu, irmão? Como? Quando? De que maneira? Quem? Eu? E meu filho? E meus amigos? Então, são coisas que vamos entender agora sobre a segunda parte aqui, teologia sistemática. Como cultivamos pensamentos a respeito do Deus, de Deus. Irmão, deixa para o final, pode ser? No final o irmão guarda. Que aí eu chamo o pastor. Muito bem. Deixa eu mudar aqui a placa. Então a gente acabou de ver que somos todos teólogos. É algo para a gente estar meditando. Não posso segunda aqui. Olha só um pensamento legal. Precisamos considerar o que toda a Bíblia diz. Esse negócio aí, considerar o que toda a Bíblia diz, fala tirar texto do contexto. Isso é um ensinamento bíblico que você vai fazer seminário. A primeira coisa que o pastor fala lá é isso: minha irmã, pastor, eu vi isso aqui na Bíblia, o que acontece? Não podemos tirar o texto, meus amados irmãos, do contexto, tá? Eu vou explicar já já. Em 2 Timóteo, versículo 43, fala bem assim: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá um tempo em que a palavra de Deus vai ser muito pesada. Virá um tempo em que muitos falarão: é baboseira a palavra de Deus. Virá um tempo que muitos falarão: a Bíblia está certa, mas esse ponto erraram. Como eu vou dizer? O que é a sã doutrina? Que vão rejeitar a sã doutrina.
Eu sou crente, mas isso pode fazer. Vamos resumir assim, que é contra essa doutrina. A Bíblia fala, mas isso pode fazer. E eu vou procurar um local que deixa eu fazer isso. Agora, para cada irmão, será que tem realmente algumas coisas que vão contra a palavra de Deus? E no tempo de hoje, 2020, será que existem locais onde você pode congregar que pega certa parte da Bíblia que pesa para alguns e é retirada, ou não é, pelo menos não é falado? Será que existe? Pensa bem, será que existem locais assim hoje? Vamos supor. Será que hoje existe uma igreja do jeito que cada um gostaria que fosse? Uma igreja que fosse segunda-feira, sábado e domingo eu tenho que ir para a praia. Eu sou a favor de uma igreja que pode o homem casar pelo menos com 4 mulheres, porque lá em casa tem muitos afazeres e se tinha alguém na Bíblia que tinha, eu posso provar isso, tinha várias mulheres, eu também posso ter várias mulheres. Estou procurando uma igreja onde pode ter o amor livre, eu posso amar homem, mulher, qualquer coisa, e estou procurando isso, porque é moderno, estamos no século XXI já, né? Será que podemos achar essa igreja hoje? Então, isso que eu entendo que virá um tempo que não suportarão a verdadeira palavra de Deus. A primeira coisa, meus irmãos, para aceitarmos a palavra de Deus é um estudo da Bíblia confiável. É um estudo da Bíblia exato, é um estudo da Bíblia íntegro e saudável. Você tem que ler a Bíblia para estar fugindo de todas essas situações. Aceitar a palavra de Deus, irmãos, é você deixar a sua postura de lado. É isso que é. E não o que lhe convém. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso aí. Quer ver como é que eu vou te falar? Algo que não retira o que você gosta, é essa igreja que eu gosto, ou é essa que a palavra devia ser. Existem muitos lugares, existem algumas pessoas com esses pensamentos aí, meus irmãos. Mas a Bíblia fala que devemos vir ao Senhor com humildade. Por exemplo, uma criança, filho, não brinca na rua, você vai lá, brinca, é atropelado. Meu pai bem tinha razão. Só mais tarde é que vamos ver que o pai estava certo. Às vezes só mais tarde que vamos saber. Vou voltar de novo na minha classe da ETEC. Eram 40. Quando foi para EAD, foi para 20. Terminou o segundo semestre agora, agradeço os irmãos que estão orando por mim. Só são 9. Os que se perderam no meio do caminho eram pessoas que não sabiam de nada, não, porque para entrar na ETEC você tem que fazer uma prova bem rigorosa. Mas eles acharam que não convinha uma aula agora. Para que? Eu estou com 17, meus colegas de classe têm 17, anos, tem 18, o mais novo sou eu, com 51. Então eles falam, não, mas tem coisas no YouTube. A aula é AD, eu vou assistir amanhã de manhã. Sabe quando você acumula? Acho que você vai acumulando, deixa para amanhã que eu assisto tudo junto, as 4 aulas tudo junto. No final, então foi se perdendo, vai perdendo os trabalhos, aí vai sendo cortado. Então, a palavra de Deus também é assim, devemos aceitar, e talvez alguma coisa difícil para nós, lá na frente a gente vai ver que é proveitosa. Se não é proveitosa agora, vai ser proveitosa lá na frente. A nossa opinião perante a palavra de Deus se torna algo um pouco difícil. Como é que eu vou te falar isso aí? Como é que eu vou passar para os irmãos? Se formos formatar, se formos deixar a Bíblia ao nosso gosto, irmão,
Cada um ia moldar a Bíblia de um jeito assim, que mais lhe adequasse, vamos supor, né? Eu mesmo, se fosse eu queria culto só de manhã no dia de domingo. Não sei porque à noite eu fico cansado, tá? Mas tem que vir. Tem culto de manhã, tem culto à noite. Então é assim, não sei se vocês estão querendo entender. A sã doutrina é você respeitar toda a palavra de Deus e não trechos da Bíblia. Não vou ler Apocalipse que não tem nada a ver. Não vou ler Salmos que não tem nada a ver. Não vou ler João que não. Então, a sã doutrina é essa: você respeitar e saber que o que está escrito é o que está escrito, o que tem que ser, e não tirar o texto fora do contexto. Meus amados irmãos, Deus é o quê? Deus é? E qual que é o sexto mandamento? Não amar? Amar a Deus sobre todas. E vocês sabiam que no Velho... Vou chocar alguns aqui, hein? Pode, pastor? Depois o pastor me livra. Vocês sabiam que Deus matava no Velho Testamento? Vocês sabiam que no Velho Testamento... Agora o pastor vai me tirar da igreja, hein? Deus mandava matar até crianças. Mas irmão, você está louco? Deus mandava matar a criança. E aí? Wagner. Quem tiver caneta. Deuteronômio 7, 1 a 2. Depois vocês lêem, não dá tempo, só tem 30 minutos. Deuteronômio 7, de 1 a 2. E também 20, 16 a 18. Então, irmão, tem um tempo. E sabia que Deus ainda mata? Você está louco, irmão? O que vai acontecer em Apocalipse? O que vai fazer com as pessoas? Todos vão ser condenados para o inferno ali, quem não tiver Cristo como único Salvador. É ou não é? É isso, irmão. Então tem que ler a Bíblia para entender. Aí você vê essa menina aqui, a irmã Dilma, cantando. Você vê ela cantando, ela explica bem essa parte. Mas irmão, Deus não mata. O pastor um dia me falou que Deus é amor, e não sei o que lá. E é assim que tem que ser. Mas a irmã canta, só não escuta quem está tapado os ouvidos. Deus é amor, mas justiça também. É uma justiça de Deus. Mas aí está errado. Você vai falar isso para Deus? Deus não tem que cumprir lei nenhuma, irmão. Ele que faz a lei. Você entendeu? Então isso aí, irmão, chama teologia bíblica, para que os irmãos não fiquem só nessa. É isso, Cristo é Salvador. Maravilhoso. A redenção em Cristo Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas temos que entender toda a Bíblia. Temos que crescer, irmãos. Temos que crescer. Tá bom? Temos que crescer. Então a Bíblia explica totalmente esse fato. O sexto mandamento é esse: realmente não matarás. Só que em toda essa situação de morte, de vida, de bênção, temos que entender que tudo tem Cristo. Tudo tem Cristo na morte dessas pessoas. Quando desde Gênesis até Apocalipse, você que realmente um leitor da Bíblia, um cristão, tem que ver Cristo em todas as coisas, meus amados irmãos. Por exemplo, com Adão e Eva. Vai lá, faz uma oferta. Quem trouxe uma oferta boa lá? Quem foi? Abel. Trouxe o quê? Cordeiro. Quando Jesus foi visto, o que falaram lá? Eis, o que João Batista falou? Então você tem que ver, irmão. De Gênesis a Apocalipse,
A Bíblia não pode ser só um lecionário. Ele não fala de Cristo, ele fala do Cordeiro. Então, quando você faz o uso da teologia, você vai estudar que toda a Bíblia aponta a Jesus Cristo. E nessa daí de não matar, Apocalipse tem uma matança global, ou seja, um juízo em alta escala, um juízo global que podemos encontrar lá em Apocalipse. Entendemos, meu irmão, que a Bíblia ela ensina sobre Deus e sobre todo o perfeito caráter de Deus. É só você ler, procurar e meditar. Você não pode ler Deus só como Deus é minha ajuda, Deus me salva. Você tem que entender Deus como algo grandioso, irmão. O que eu vou falar? Lá da casa do meu pai, lá dá para ver esses prédios aí. Parece grande. Eu, quando vou fazer entrega na rua de baixo, que chama Nuno Marcos Pereira, eu olho para cima, como é que fizeram isso no Jardim? É tão grande. Então uma construtora faz um sobrado brincando, e um prédio, e um super prédio também faz brincando. Muito maior, o nosso Deus é grande, consegue fazer muito, coisa que vocês nem imaginam, meus amados irmãos. Devemos ter Deus como pensamento, meu Deus, me ajude. Sabe aquela hora que você fala, graças a Deus por falar, igual boa noite, graças a Deus. Quando você fala graças a Deus, você está vendo, você deve pensar não só como graças a Deus, que Deus proporciona. Eu penso, irmãos, parece loucura minha, quando nós estamos aqui na igreja, tudo pela ordem de Deus. Se eu quiser vir na igreja eu venho, se eu quiser vir não venho. Se eu quiser assistir o culto eu venho, se eu quiser assistir eu não venho. Vou encontrar o irmão Fernando ali, vai passar esse alquinho, vai medir minha temperatura. Eu penso tudo, Deus colocou esse menino ali na frente, irmão Fernando, sei lá o que ele fazia antes, agora está ajudando aqui na igreja. Isso é Deus pegando e mudando a situação desse rapaz e tudo que ele fazia antes. Eu penso Deus como grandes coisas. O irmão Geraldo veio triste aqui, pronto, agora está alegre, todo dia dá risada, de graça. Porque ele veio aqui e encontrou essa menina. Deus. É Deus. É Deus. Meus amados irmãos, devemos pensar Deus não como uma coisa pequena, mas com pensamentos grandes sobre o nosso Deus. Irmão Alcimário, fala aí, meu irmão, desculpe aí. Não demora meia hora não, né? Ele diz assim: nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Aí as pessoas podem falar: mas eu não estudei, eu não fiz seminário, não fiz nada. Ele diz, talvez não um teólogo no sentido técnico ou profissional, aquele que estudou bastante, que às vezes nem crente mas eles fazem a teologia. Mas ainda assim, é um teólogo. A questão para o cristão não é se seremos teólogos, mas se seremos bons ou maus teólogos. Um bom teólogo é aquele que é instruído por Deus, Ponto. Era exatamente isso aqui que eu queria falar. Porque nós sabemos que tem os bons teólogos e os maus teólogos. Tem pessoas que estudam bastante para distorcer a palavra de Deus. Então esses são os maus teólogos. E tem aqueles que realmente estudam para que possa ensinar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Então todos que estudam a palavra de Deus,
que busque conhecer mais a palavra de Deus, todos são teólogos. É só isso que eu queria realmente ressaltar. Tinha mais algumas coisas, mas depois eu converso com o irmão Wagner. Deus abençoe. É isso aí, quem faz, às vezes, da profissão a palavra de Deus, né, sabe bastante da Bíblia, mas não está tendo a instrução real de Deus. Não sei, lá no seminário falava de uma pessoa que não sabia ler, não sei se foi o irmão Estevam, foi lá no seminário também, e deixava a Bíblia marcada, aí ela mandava a pessoa ler, abria lá e estava a parte marcada, lê aqui, e assim ia evangelizando, né? Então uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, não tinha habilidade com a leitura, mas você vê a mão de Deus numa pessoa simples, uma pessoa temente a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos mudar aqui. Agora está aqui essa parte, irmão, que faz parte de teologia, de estudo da palavra de Deus, para a pessoa bom crente. Não tirar o texto do seu contexto, isso aí é coisa básica. Irmão, o que é isso, não tirar o texto do seu contexto? Tem coisa, eu vou resumir, viu? Desculpe, irmão Avelino, outro irmão aí que tem maior entendimento que eu da Bíblia, eu vou falar de uma maneira bem simples. É você pegar uma parte que é para ano 1 depois de Cristo e você achar que vale para o ano da agora. Não, eu ainda estou errado. É você pegar uma parte que serviu para no tempo de Gênesis, Êxodo, aliás, e você usar agora. Também não é assim. É algo, irmão, que só serviu para aquela época. Deixa eu ver se eu marquei aqui, onde que eu marquei com umas coisas interessantes. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei em algum lugar algo interessante. Vamos dizer, uma coisa que não serve, já serviu e hoje não serve mais. Não está aqui. Mas cadê? Deixa eu ver. O irmão Rafael. Irmão Rafael, dá para ir lá no escritório e passar um fax para mim? Você sabe o que é fax? Sabe? Era para você falar que não sabe, rapaz. Isso não existe mais. Vou falar agora da mãe. Meu filho está lá na rua, estou despreocupado. Podia antes fazer isso? Podia, irmãos. E hoje? Já não funciona mais. Agora eu vou pegar o Rafa. Rafa, vai lá em cima e datilógrafa 3 folhas para mim. O que é isso? Não sabe o que é datilografar? Por que não sabe? É uma coisa tão atual, na máquina de escrever. Só que você não esquece que tem que ligar o cabo da máquina e ela já vai imprimindo na hora que escreve. Era a máquina de antes. Serve a máquina de datilografar para hoje? Não serve. Foi por tempo. A máquina de datilografar foi substituída pelo computador. As crianças, as ruas foram trocadas por os clubes. Não sei nem se pode também deixar uma criança no clube. Então o texto fora do contexto é você pegar uma coisa que é para aquele povo. Não sei se, não é assim, mas não é bem assim, não. Eu vou resumir assim. Texto fora do contexto, texto servia para aquele povo, para aquela época, para aquele dia. E estudando a palavra de Deus não serve mais para a época da agora. Mas não é toda a Bíblia, algumas situações. Entendeu? Uma bem gritante. Pastor, eu estou com um pecado.
O irmão Wagner vai lá na sua casa, pega 2 cordeiros, aqueles mais bonitos, um pelo menos, sem mancha, sem mácula, traz aqui. Eu vou trazer até aqui e vamos queimar. O senhor, como fiel sacerdote, vai fazer isso. Vou amarrar uma corda nos seus pés. Isso funciona, isso hoje? Já funcionou? Já funcionou ou não? Já. Vamos resumir no Velho Testamento, né? Então é isso, irmão. Então, o que é estudar a Bíblia? Você tem que saber se aquela situação serve para a situação de hoje. Então não se pode tirar o texto fora do seu contexto, ok? Por exemplo, olha só que coisa interessante para a época e só estudando a palavra de Deus para chegar nessa situação, e é interessante. Davi, tudo bem? Beleza? Davi lutou contra quem? Golias, beleza? Tudo bem? Acertou Golias com o quê? Uma pedra. Quantas pedras Davi pegou e colocou na mochilinha dele? 5. O pessoal lá da tribo, da turma de Davi, tinha medo de quem? Do gigante. Engraçado, Deus não matou. Quem foi que derrubou ali? Foi a pedra ou foi Deus, Golias? Foi a pedra. Foi a pedra ou foi Deus? Deus, é isso aí. Acreditar que tudo é Deus, é a primeira coisa. Se Deus ia acertar com a pedra, por que o homem pegou 5? Vocês sabiam que naquele tempo, quando uma pessoa ia guerrear, e os familiares dele também? Vocês sabiam que o gigante tinha mais 4 irmãos que estavam presentes ali também? Vocês sabiam que esses 4 irmãos deles não eram anões? Eram gigantes também? Vocês sabiam que aquelas 5 representavam Golias e mais os 4 irmãos? É só estudar, irmão. Vocês não sabiam, mas está na Bíblia. Ah, mas coisa chata, só matou. Olha, tem que estudar a Bíblia, saber de toda essa situação. Vocês vão lá, vão ver, até vão ver uma coisa conflitante. E em outro trecho da Bíblia, Davi é chamado por outro nome. Olha só, dizem que é comum. Então isso é estudo da palavra de Deus. E temos que estudar, não ficar acomodado, tá ok? Então é isso, não tirar o texto fora do seu contexto. Agora aqui o quarto ponto, irmão, para a gente estar encerrando. Irmão, e hoje estudar a Bíblia está mais fácil, viu? A maioria dos irmãos e das irmãs tem celular. Então vocês podem procurar comparações. Você fala lá, ele já mostra, é tão gostoso. Agora você tem que meditar, ver quem foi que falou, porque se aparece. Mas é fácil, é gostoso, vai lá, acha tanta coisa interessante. Toda a Bíblia é interessante. Muito bem, irmão, a placa 4 aqui. A teologia deve ser usada quando? Hoje. E a igreja, Cristo é a coluna da igreja, mas a igreja é a coluna fundamental da verdade. Então, quando você estuda a palavra de Deus, irmãos, automaticamente você não aceita qualquer coisa, né? Então, quando você estuda a palavra de Deus, você deve estar firme com a verdade
e todos da igreja, estudando a palavra de Deus, deve estar fortalecendo uma igreja, a Igreja Nova Jerusalém, que é essa aqui que você está dentro. Se tem só um que estuda bem a palavra de Deus, vamos supor quando tem aquelas intercâmbio, aí sai empurrando, né? Fala você, fala a Alessandra que ela sabe mais que eu, é assim, irmã? Mais ou menos. Cadê aquele irmão mesmo que até participou do jovem, tinha 80 anos, e fala jovem, ele falou irmão, esqueci aquele irmão, né? Ele ficava mais para trás, ele falava lá, era interessante, esqueci o nome dele. Acho que é parente da irmã Florimar, não sei aquele irmão lá. Esqueci o nome daquele irmão. E eu sei que ele ganhou um monte de pontos do jovem, lá que ele respondia no lugar do jovem, sabia tudo aquele irmão. Então ele é um bom idoso jovem, vamos dizer. Então, meus irmãos, todos devem estudar a palavra de Deus e vamos fortalecer assim a nossa igreja. Além de sustentar, a igreja precisa professar a fé, tá? Então, professar a fé, eu não sei, né, pastor, atrás do diploma tem algo parecido com isso, né? Confissão de fé. O que é confissão de fé, irmãos? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui para ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Você está firme na doutrina, na regra de fé e na prática. Então, quando você recebe um certificado aqui da igreja de batismo, está lá a confissão de fé, que você vai ler a Bíblia, não vai inventar coisas fora da Bíblia e vai ganhar almas. Tudo isso é uma prática interessante e vem a fortalecer a igreja.